Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão na educação. E para conversar sobre esse assunto, trouxemos aqui no estúdio, como sempre fazemos, um especialista no tema. Estou me referindo a Wilson Risolia. Ele que é líder da Falcone Educação, já foi secretário estadual de educação também no Rio de Janeiro, ou seja, tem larga experiência nesse setor. Wilson, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui para falar sobre esse que é um tema extremamente sensível, que é a área da educação no país. Bom dia. Te agradeço muito, Milton. Wilson Risolia, vamos começar explicando aqui o seguinte. Quando nós falamos em gestão de negócios, gestão de uma empresa que trabalha com produtos, seja ele qual for, é a mesma coisa que a gestão de educação? As duas são as mesmas coisas? Sim, rigorosamente a mesma coisa, diferença nenhuma. Diria até que com educação, pela complexidade que a área tem, mais urgente ainda que você tenha uma gestão de qualidade. Pelo contrário, acho que quanto melhor gestão, melhor capacidade de gerar resultado. Mas o fato da educação ser uma área mais sensível, mais complexa, não gera um desafio ainda maior? E exigindo aí, talvez, outros conhecimentos? Sem dúvida, você precisa conhecer essas variáveis exteriores, principalmente na área socioeconômica, segurança pública, saúde, etc. Mas na parte de dentro, intramuros, você precisa conhecer todas as variáveis que afetam o resultado, mesmo que essas variáveis venham de fora, né? Então, se você conhecê-las faz parte de uma boa gestão, de um bom diagnóstico. Um dos fatores que precisam ser levados em consideração é em relação à gestão do tempo na sala de aula. E de quem é a responsabilidade por esta gestão? Do administrador ou do professor? Compartilhada. Esse é um debate que se faz muito hoje, que é a formação inicial do docente. Nós sabemos que tem um vazio entre a formação que a academia faz para a realidade de uma sala de aula hoje. Então, é muito comum que o docente recém-formado ele se sinta sob impacto quando ele adentra a uma sala de aula, principalmente da rede pública, com necessidades diversas de infraestrutura, de carência, de docente, e ele acaba que ele é um agente que precisa compartilhar a solução de um problema que não é dele, mas a partir da hora que ele entra passa a ser. Mas existe ainda muito preconceito por parte do próprio professor nesse olhar de ele ser gestor dentro daquele ambiente. Não existe, muitas vezes, o temor de que isso esteja sendo uma ingerência ou uma interferência dos administradores da escola na minha linha pedagógica, porque essa questão da gestão passa pela linha pedagógica a ser usada na aula? Sem dúvida. Posso te dar alguns exemplos do Brasil recente, das avaliações que são públicas realizadas pelo MEC, né? Do que é um Enem? Uma avaliação com uma dupla função. Ao mesmo tempo que ela é uma prova seletiva, ela te retrata que necessidade tem o público que fez aquela prova, né? E é uma ferramenta de gestão. Se você sabe que necessidade tem aquele aluno, qual é o pressuposto? Que o formulador responsável pela política ele agregue aquilo quando planeja o retorno para a sala de aula. A mesma coisa para o exemplo, sala de aula. Quando o docente dá uma prova, ele recebe o resultado da prova, te percebe que os alunos daquela turma erram a mesma questão, né, tem alguma coisa que ele precisa fazer. Isso é um exemplo muito, muito singelo de quão importante é a gestão de uma sala de aula. Você se referiu ao Enem, nós temos hoje no Brasil já alguns índices nessa área de educação. A criação desses índices foi importante para que se pudesse avançar nesse olhar sobre a gestão das escolas? São fundamentais. Tanto o Enem como o SAEB, Prova Brasil, são indicadores. Eu lembro, eu tenho 56 anos, acho que nós somos quase da mesma idade, contemporâneos, e não era nada
eram números que não chegavam para as famílias. Então, hoje é muito comum você ver algumas famílias, e eu, como secretário, vivi isso, famílias querendo saber qual escola que tinha melhor IDEB. Então, famílias que se preocupam com o rendimento que aquela escola tem, porque se o filho estiver ali, compartilha esse rendimento também. Acho que isso está muito no nosso DNA Falcone, que é a gestão para resultado. Você necessariamente precisa conhecer o problema para atuar sobre ele, tá? Aliás, eu vou querer falar um pouco mais sobre essa presença da família na escola, mas antes eu queria fazer um parênteses aqui, porque você citou duas coisas. Uma, e eu falei lá no início também, você trabalhou como secretário na área pública, secretário estadual no Rio de Janeiro, ali entre os anos de finalzinho de 2010 até 2014. Quer dizer, você teve essa experiência, né? Antes de chegar lá, qual era a sua carreira ligada à educação? Nenhuma. Eu fui executivo do mercado financeiro de capitais, fiz a minha carreira em São Paulo, fui asset de banco, trabalhei na área de fundos, e eu posso confessar para você que eu não tive nenhuma experiência sequer semelhante, né? Porque você flutua muito entre 8 e 80 no mesmo dia. Porque você está certo quando você disse há pouco, desse envolvimento emocional, dessas variáveis exteriores que nem sempre você consegue ter controle sobre ela. Por exemplo, segurança. Eu fui secretário no Rio por diversas vezes, e vocês na própria rádio colocaram isso, você precisa fechar tua escola porque tem bala perdida, tem conflito armado. Então, mas também saber que o problema ele existe e onde ele existe, isso é uma ferramenta importantíssima para você gerir quando esse fato ocorrer. Porque se você não se programa para isso, você será sempre pego de surpresa. Então, no nosso caso, por exemplo, nós sabíamos quais eram aquelas áreas que eventualmente poderia ter conflito. E nós tínhamos quase que um plano, né, para quando isso ocorresse, a gente sabia quem tinha que fazer o quê. É muito melhor do que você ficar sem plano nenhum. Aconteceu, senão você precisa sempre resolver, né, com foco no aluno, né, porque a conta quem chega para ele sempre em situações como essa. Bom, isso é uma etapa. E agora, e você citou isso agora há pouco, sobre o trabalho na Falcone. E eu queria aproveitar esse espaço, esse longo parênteses que eu fiz aqui, exatamente para explicar qual é o trabalho da Falcone Educação, que é uma instituição nova e que lhe traz para liderar este grupo. Bom, como eu disse, nós temos essa história na área de gestão para resultado que tem pressupostos. Ela trabalha muito método de gestão e condição sine qua non para você gerir bem qualquer coisa é diagnóstico, como eu disse há pouco, conheça o problema, atue sobre ele, controla para saber se aquilo que você programou está dando resultado, mede, né? Que depois você roda esse ciclo de novo. Então, isso a Falcone já faz com bastante competência, né? Nós vivemos isso, como eu disse, no Rio, né? E eu me lembro que eu fiquei 60 dias trancado numa sala estudando alguns indicadores. Então, vou trazer, até porque eu acho importante para uma conversa como essa, o censo escolar foi divulgado, se eu não estiver enganado, 28 de março passado. Tinha um número que me chamou muita atenção. E eu não vi quase nada saindo na mídia, nenhum debate. Por exemplo, são 3 milhões de jovens, de crianças e jovens de 4 até 17 anos que não estudam, né? Então, esse número ele te diz alguma coisa, né? Trazendo isso para a realidade da Falcone, qual é a nossa função? De entender por que isso acontece, de depois trabalhar sobre a causa. Então,
É com certo pesar até que eu digo isso, porque pesquisas como essas, análises como essa, não é comum que o setor público faça, né? Então, posso te dar vários números. 8% das meninas de 15 até 17 anos são mães, né? E somente 25% pós-parto voltam para a sala de aula. Isso nós estamos falando um número nacional. Nacional. 8% das meninas de 15 até 17 anos são mães. E destas, apenas 25% voltam para a sala de aula. Então, isso vendo de maneira separada, né? Se não tiver uma análise sobre o número, de depois fazer correlação, né, com educação e com o mundo corporativo, porque esse aluno de hoje é uma mão de obra para o futuro. Então, se eu não tenho uma educação de qualidade, isso compromete, em última análise, da minha capacidade de gerar riqueza, que é o nosso famoso PIB, né? Claro. E a partir disso, uma constatação como essa, uma análise desses dados, o que a consultoria se propõe a fazer? Ela apresenta um modelo para as escolas de uma maneira geral, ou para o poder público? Como é que funciona isso? Se for área pública, nós entendemos esses números, né? Porque eu dei exemplos de números gerais, mas cada estado tem o seu. Formulamos esse plano estratégico, né? Apresentamos para o nosso cliente e ele, como eu disse há pouco, ele é verticalizado. Ele começa com o governo na esfera central e desce até a escola. O que é isso, né? Então, cada escola tem uma meta, por exemplo. Então, se o que faz a nota de uma escola ser muito baixa, tá? Quais são as causas, né? Isso vem de onde? Tem alguma variável externa, como segurança pública ou a questão socioeconômica da região, que é muito comum, ou são variáveis internas. Eu também vivi muito isso como secretário, tá? Eram escolas que tinham muita carência de docente. Então, se não tinha professor, como é que você quer que o jovem aprende? Mas como é que se atrai esse professor para as escolas? E nós estamos aqui até olhando mais para as escolas públicas, mas como é que se atrai esse professor para as escolas públicas hoje? O país precisa pensar sobre a carreira de docente, né, que é um debate bastante atual, né? E você tem várias ações ao longo dos anos, o próprio piso, né, que tenta melhorar a questão salarial, né? Mas isso ajuda muito, mas não basta, né? E a pessoa, é evidente, aí serve para qualquer área, né? Ela precisa de condições mínimas para fazer seu trabalho. Então, nós temos um passivo muito grande, por exemplo, na área de infraestrutura. Então, são escolas que não têm como funcionar. Então, é uma pena isso, né? Então, isso como eu disse, você precisa te entender do problema, planejar sobre ele de maneira muito pragmática, te enfrentá-los e resolver, né? Como se faz com uma empresa. Então, você tem uma restrição financeira, no momento que o país encolheu. O que faz uma empresa? Se eu não consigo vender, se eu não consigo mexer com a receita, qual é a variável relevante que eu posso atuar sobre ela? Despesa. Então, trazendo isso para uma sala de aula. São variáveis externas que dependem de área como segurança pública, assistência social, saúde. Façamos parcerias com elas para resolver. Se for intra-escola, a gente resolve. Tá? Se falta o professor, se não tem carteira, se não tem cadeira, se não tem livro, né? Se a prova está mal formulada. Enfim, aí tem N, poderíamos ficar aqui por horas conversando. Onde ocorrem os maiores desperdícios das escolas? Boníssima pergunta. Eu diria, de maneira geral, né? Eu acho que a qualidade do gasto na área pública
ela merece, no mínimo, muita atenção, né? Com educação, essa componente ganha uma dimensão maior pelo tamanho, pelo volume, né? Da maior área, inegavelmente, de qualquer governo, tá? Que é a que mais reúne pessoas, é a que mais reúne back-office. Essa retaguarda ela é muito pesada, né? Então, se isso não for planejado, não adianta colocar dinheiro, senão você perde, né? E eu sou muito crítico com relação a isso, né? Então, você precisa melhorar muito a qualidade do gasto, né? Mas quando vocês olham, fazem análise, por exemplo, desse desperdício nas escolas públicas ou em escolas privadas, a avaliação é a mesma do ponto de vista de como esse não é a desperdício mesma. ocorre? São Não realidades é a mesma. diferentes? Muito diferente, muito diferente. O que vocês identificam nas escolas privadas? Gestão, gerenciamento. Gerenciamento puro, gestão pura. Porque é mais ou menos como aquela coisa do sentido de dono, né? A coisa pública parece que não é de ninguém, não é verdade. A coisa pública é nossa, é do público, né? E a privada não, ela tem um dono. Então, ele é que cuida, né? Ele sabe que se eu não gerir bem aquela despesa, final do mês a conta não vai fechar, né? Como área pública, você ainda tem essa visão distorcida de que se é público não é de ninguém, essa coisa meio que se perde. E aí vira quase personograma, né? Tem alguns que cuidam mais, tem alguns que cuidam menos, mas o problema é que, na média, né, nós temos um problema grande, porque tem uma, se me permite citar, tem uma pesquisa recente feita por uma fundação importante, com 167 empresas, que representam mais ou menos grandes números, 25% do PIB. E 80% delas dizem que não consegue contratar mão de obra qualificada. Tá. Então, você percebe que o mundo corporativo ele se conecta com a realidade educacional. Tem um vazio entre essas pontas. Quando isso acontece, né, essa empresa recebe essa criança, esse jovem, precisa treinar. Mais de 50% destas mesmas empresas dizem que precisa treinar de 40% a 80% dos jovens contratados. Então, isso é investimento. Então, ela está alocando capital. Então, se ela tem esse custo, ela repassa esse custo para onde? Para o produto final dela. E quem paga essa conta? Né? Volta para... Então, você percebe que é um ciclo... E aí, o que dá para fazer a partir desse olhar e convencendo as empresas disso também? Que você consegue trazer esse setor privado, essas empresas, para se aproximar da área de educação? Se consegue fazer isso? Consegue. Há modelos eu que acho, funcionam bem nesse eu sentido? fiquei muito feliz durante os meus 4 anos, como eu disse, eu não fazia ideia, era uma coisa totalmente nova para mim, e tem muita empresa, muita gente séria, muita gente compromissada de mudar dessa realidade que não é longe de ser de fácil solução. Você tem muita empresa que monta fundação, né, que certamente você conhece várias, e eu acho que é o caminho que o país precisa fazer. Porque como você tem um passivo muito grande, do setor público é muito difícil que ele consiga resolver tudo isso sozinho. Por isso que muitas empresas hoje se movem e tentam ajudar com as suas fundações, institutos, etc. Essa relação, esse modelo com a participação das organizações, das instituições, através de fundação, provavelmente, ainda sofre uma barreira ideológica muito forte? Tem um viés ideológico que impede que isso aconteça de maneira mais efetiva na área pública? Eu acho que antes mais, hoje menos. Porque eu não acho isso anormal. Acho isso normal. Né? Porque é como se fosse um corpo estranho. Né? Você está chegando, você não sabe muito bem qual é a função, né? Mas isso vem mudando muito ao longo dos anos, e hoje eu duvido muito, tá? Acho, deve ser muito raro um secretário que recuse ajuda. Eu não recusei ajuda de ninguém.
Pelo contrário, né? Todo mundo que quis ajudar e deu muito certo. O Jonas resume aqui numa pergunta o que outros ouvintes estão nos escrevendo por mundocorporativo@cbn.com.br, retomando o assunto que nós falamos do professor. E a pergunta do Jonas aqui é sobre a academia, se ela hoje consegue preparar este novo professor para os novos alunos. Não, ela precisa fazer esse debate, né? E eu também te confesso que eu não gosto muito da palavra debate, por uma questão muito simples. Desde que ele seja breve, eu concordo com ele, porque nós não temos tempo. Nós temos. Tem outro número aqui que eu não posso esquecer de passar. Tem uma geração chamada Neném, certamente eu acho que o nosso público aqui conhece bem. Ela saiu de 3,4% para 13,9% em 10 anos. Então, essa curva ela é crescente, né? Então, o país passa por um bônus demográfico cuja janela vai se fechar entre 10 anos, 15 anos no máximo. Então, nós não temos muito tempo para debater. Nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito. A academia precisa ser chamada, né, para que ela assuma o papel dela, te preparem esse jovem para a realidade de uma sala de aula pública que nós temos hoje. Né? Paralelamente a isso, você precisa, com toda certeza, discutir carreira, encarreiramento, salário, para que atraia cada vez mais gente para essa área. Quando você se refere à geração neném, até para deixar bem claro, é aquele jovem que nem trabalha, nem estuda. E um momento de crise como esse que nós estamos enfrentando, para produzir uma geração deste, o risco é enorme, o potencial é enorme. Porque o jovem nem consegue o seu emprego e também não vai ter condições de voltar para a sala de aula, entrar numa universidade, etc. Exatamente. Esse é um momento muito crítico. Esse é um momento muito crítico e você tem um novo número agora, que é o não estuda, não trabalha e não procura emprego. Esse número também subiu. Saiu, eu acho, de 5,6 para 7,1 e aí eu peço perdão, mas em grandes números eu acho que eu não vou errar, tá? Mas o número ele é crescente também e ele deriva desse neném, né? Então, é uma desses pontos, você vê que nós estamos falando aqui só sobre gestão. São indicadores, são informações que de maneira solta te falam pouca coisa, mas quando você as coloca sobre a mesa, você começa a montar esse quebra-cabeça. E aí, como é que nós vamos resolver? Isso é a gestão. Tá certo. Já que o senhor se referiu aí a alguns dados, a Andréa, que está aqui nos acompanhando pelo Facebook, pediu para você repetir o nome da instituição, de onde saiu aquele dado que mostra a quantidade de pessoas sem estudo de 4 a 17 anos, eu acho que foi essa faixa. Foi o censo escolar. Foi o censo escolar. Então, atendendo aqui a atenção da Andréa Buges, que mandou sua mensagem pelo Facebook. Você pode mandar perguntas tanto pelo Facebook como pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Tem também o Twitter, o @jornal da CBN, @Milton Jung. Você manda a pergunta para cá, a gente traz para você. Uma outra questão que a Ana Luísa nos remete aqui e está relacionado a um tema que eu gostaria de voltar aqui com você, é a questão da família. Porque me parece, quando nós pensamos em gestão de negócios, dos vários modelos ou de empresas que se tem, nenhuma delas, como a educação, tem a família no meio desse caminho. A família é um cliente. No caso da escola pública, a família é o dono da escola ou é a dona da escola. Qual é esse papel da família nesse gerenciamento? O poder público serve para prestar serviço para o público. E as famílias, de maneira geral, ela é o público de governos, né? Tem um papel fundamental. Isso já foi pior, vem mudando, né? Esses jovens, muitos pais jovens que não tiveram oportunidade de estudar. Muitos são pais muito cedo. Futuramente, né, você pode se perguntar,
mas será que ele vai saber qual o valor da educação para o seu filho, né? Então, conversas como essa que a gente tá fazendo aqui hoje e outras tantas que a gente acompanha pela mídia, debates, etc., né? Elas buscam trazer a família para a escola. Inegavelmente tem um papel fundamental, porque muitos desses pais de alunos de escola pública, eles não tiveram essa oportunidade. Até porque ter esse avanço da universalização que nós temos hoje, a minha mãe ela não teve. Se você olhar para algumas décadas atrás, você não tinha escola para todo mundo. Hoje você tem. Então, são momentos que nós temos que passar, né? Primeiro você faz uma coisa, tu universaliza. Ótimo. Tem mais criança estudando hoje do que antes. Agora, a régua mudou. Você tem que subir a régua. Agora você tem que trabalhar com a qualidade. E qualidade necessariamente também passa pelo envolvimento dos pais. O problema é que quanto menor for a classe de renda, menor é o envolvimento. Porque eles precisam trabalhar, né? E chegam tarde. Então, são coisas que nós que temos família, fazemos exercício com o filho, sabemos como é. Não é fácil. Claro. Você imagina para uma família que tem um dia extremamente difícil, né? Chegar à noite, ainda ter tempo, ainda tem que fazer comida, alimentar e ainda ter que fazer lição. E muitas vezes de maneira descasada, né? Que o filho tem mais estudo do que ele, né? Sim. Então, mas, inegavelmente, esse envolvimento é fundamental. O Abraão pergunta aqui pelo Facebook o seguinte: eu gostaria de saber como que o ranking do PISA pode influenciar na gestão de educação e como melhorar a gestão no cenário municipal de educação. O PISA tem uma prova externa com uma amostra local, né? Não sei se o nosso ouvinte, certamente ele conhece, né? Mas ele é uma amostra local. Então, para o local, para as cidades ou para os estados, ele mostra muito pouco, porque tem uma amostra muito reduzida, estatisticamente com pouca relevância. Agora, para o formulador da política nacional, te diz muita coisa, tá? Porque aí você tem várias cidades, vários estados, e o PISA tem uma singularidade. Ele não entra muito no mérito se o aluno está na série adequada ou não, porque ele faz o corte pela faixa etária, né? E parênteses aqui, porque essas coisas se combinam. Quando você olha para os alunos do ensino fundamental 1, por exemplo, da rede pública, te compara com a privada, né? A relação de aluno com defasagem de idade séria, ou seja, fora da série adequada, até de quase 4 vezes para a rede pública. Como você vai somando isso para as etapas seguintes, né? Quando você dá esse corte de 15 anos, você acha que está pegando o aluno ali pelo ensino médio. No nosso caso não é, porque tem uma defasagem de idade séria muito alta. Por isso que no ranking do PISA, o Brasil tem uma posição pouco festejável. Tá certo. Eu falei PISA aqui, sempre importante, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Isso. Né? Essa é a sigla como explicar o que é o PISA. Quanto tempo, à medida que vocês chegam numa escola para implantar um modelo de gestão, para transformar a escola, quanto tempo é necessário para que esse modelo comece a apresentar resultados? Geralmente 1 ano. Depende muito da realidade de cada rede, né? Então, se você estiver falando de uma rede educacional, evidentemente que o trabalho ele é um pouco maior, diferentemente de você fazer trabalhos em uma escola, né? Mas diria que com 1 ano você consolida resultado. Com 1 ano começa a encontrar você já consegue resultado. Agora, quem é o profissional preparado para fazer esta gestão na escola? Que habilidades esse profissional tem que ter? Você precisa formá-lo, né? Porque como ele não foi formado para isso,
né? Vou dar um exemplo de um diretor que tem múltiplas funções, né? Então, ele é responsável, ele é um síndico, né? Ele é um síndico, né? Porque toda a gestão daquele imóvel passa sob ele. Além disso, ainda tem que ver a parte pedagógica. Então, o modelo também ele não é muito funcional, né? Então, quando nós entramos para fazer uma intervenção, nós revemos também o modelo. A gente qualifica esse gestor ou pessoas que têm perfil de relacionamento, liderança, né? Liderar gente é fundamental porque é um público muito heterogêneo. Você imagina uma escola com 500 alunos. Você imagina quem dirige, para mim te confesso que foi uma surpresa muito rica, né? Uma escola que trabalha com 3 turnos, que tem em média 500 alunos por turno, e esse gestor trabalha o dia inteiro. Entra um, sai outro, ele está lá. Uhum. Aí vem o turno da noite, que é outro público, com outra dinâmica, são adultos, e esse gestor está lá. Então, se ele não for preparado para isso, é óbvio que ele faz como ele sempre fez, mas tem que ter uma técnica. E quem prepara? Vocês preparam esse gestor? Quando a Falcone entra, somos nós que formamos. Tem uma formação no método de gestão e com esses aspectos de liderança, etc. Tá certo. Eu queria deixar o registro aqui. O Cione passou pelo Facebook e registrou exatamente um alerta que você fez sobre esta geração que nem estuda, nem procura e nem trabalha. E nem consegue trabalho. E nem consegue né? trabalho. Que é exatamente esse o processo que nós estamos passando aqui. O Johnson Araújo também espera que a educação no Brasil resolva sozinho os problemas sociais do país. Diz que isso acaba sendo uma carga muito grande sobre a educação. No entanto, é preciso primeiro melhorar a formação dos docentes, visto que o desenvolvimento dos professores implica no desenvolvimento dos alunos e da escola. Que é exatamente o que você havia falado sobre a importância da academia olhar para isso e preparar essas pessoas. De uma maneira geral, num resumo aqui do que nós estamos conversando, já que estamos chegando aí no ponto final da nossa conversa hoje aqui no Mundo Corporativo, que mensagem vocês da Falcone trazem para nós do ponto de vista da capacidade que o país tem de transformar a sua educação, levando em consideração a importância que ela tem? Nós acreditamos que você só transforma uma nação se for capaz de transformar sua educação. Tem uma entrevista, eu acho que o Obama deu no New York Times em 2010, que ele diz que essa reforma educacional talvez seja a grande questão econômica dos novos tempos. E eu já vi muito economista no Brasil falando que a educação ela entrou na agenda porque ela passa a ser um problema econômico. Uhum. Né? Então, eu falo isso com muita segurança, tá? Se nós queremos crescer, se nós queremos uma economia suficientemente robusta para as próximas décadas, necessariamente você precisa passar pela educação e o tempo urge. Nós temos muito pouco tempo para fazer isso. A Giovana pede um exemplo de atuação da Falcone na educação que possa servir aí de referência. Pernambuco. Estado do Pernambuco? Pernambuco, porque ele começou em 2007. O próprio professor Vicente Falcone conta sempre essa experiência que ele teve com o ex-governador Eduardo Campos, né? E ele foi chamado, né, para ajudar. E é um caso de sucesso. Tem um ensino médio, se eu não estiver enganado, mais de 50% das escolas com horário integral, né? E bem ranqueada, está entre os 5 melhores do ranking IDEB no ensino médio, né? Mas isso é um processo, né? Você vê, começou em 2007, te investindo em gestão. Então, você tem hoje vários estados que têm essa carreira pública de gestor público. Pernambuco é um deles, né? Rio também tem, do governo federal tem muito disso,
né? E o resultado ele acontece. Mas tem o caso de Sobral, né? Que é talvez o mais antigo assim, o mais qualificado, né? É o que mais se comenta. O mais simbólico. Né? É o mais simbólico porque fizeram um grande investimento em gestão. Isso não é pecado para eles. Então conta para nós a história de Sobral, até para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo. Sobral tem currículo, tem avaliação, que são ferramentas de controle, né? Que medem resultados. Sobral tem meta, né? Então, se você conversar com o secretário, ele vai te dizer qual é a meta dele do IDEB, que vai sair agora esse ano, né, que teve avaliação ano passado. Segundo semestre sai o resultado. Né? Certamente, se ligar agora para ele vai te dizer qual é a meta que ele espera. Então, foi um grande investimento em gestão. E o curioso é que Sobral ele conseguiu sincronizar, ter esse entendimento entre todos os atores que fazem educação. Então, professor, diretor, secretaria, todos eles imbuídos com o mesmo propósito. É uma meta coletiva, não é uma meta individual. Né? Todos querem a mesma coisa. Quando falamos de Sobral, aqui falamos de uma pequena cidade no Ceará, cidade que é um exemplo para o Brasil, mais ou menos, e que passa a ser um exemplo, uma referência nessa questão da educação. Mexer na grade curricular ajuda nessa questão da gestão? Foi bom você ter lembrado disso. Te imagina você, que foi uma coisa que, como eu era estranho à área, me chamou a atenção. Você tem 4 horas cada turno, né, para dar 12 matérias. Né? Numa semana, você tem que jogar com os tempos. Não fecha a conta. É simples assim. Não fecha a conta. Né? Então, o currículo precisa ser mais racional. Né? A criança ela precisa ter muito tempo de português, de exatas, parênteses. Mas 68% dos professores de física no Brasil, da rede pública, não tem qualificação na área. Tá certo. Você percebe? Então, tomar matriz curricular, ela precisa ser justa, né, e do tamanho que caiba dentro dessas 4 horas. Senão, eu finjo que ensino e o aluno finge que aprende, a gente faz esse pacto e vai caminhando com resultado baixo a vida inteira. Né? Que é outro assunto também que está na agenda, que é a base comum, né, e o currículo do ensino médio, que é um problemão. Você que é jornalista, eu quero ser médico, ele quer ser engenheiro, por que nós temos que fazer o mesmo ensino médio? Não é assim no mundo. Né? Bom, e aí teria que ter uma outra mudança. Você tem que mudar a matriz, você tem que mudar e também o tempo urge, né? Porque você não tem... Esse é um debate que quando eu era secretário, eu já ouvia. Quando eu cheguei, eu já ouvia. 5 anos se passaram. Por isso o seu medo da palavra debate. Por isso o meu medo da palavra parece debate. Que ele não tem um ponto final. O debate ele é bom quando ele é curto, objetivo e preciso, né? Tá certo. Wilson Risoli, quero agradecer sua gentileza de conversar sobre essa questão da gestão na área de educação, da importância desse tema que nós temos no país hoje, quanto isso impacta as organizações, como você mesmo chamou a atenção, mas fundamentalmente impacta a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, nosso dia a dia, da nossa família. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Fico grato por você, pela atenção, pelo convite, pelos ouvintes também, perguntas excelentes. Te agradeço muito. Até a próxima. Muito obrigado, Wilson Risoli, que é líder da Falcone Educação, já foi secretário também na área pública, secretário de Educação no estado do Rio de Janeiro e trouxe um pouco dessa experiência para compartilhar conosco. A você que participou desse programa ao vivo, nosso muito obrigado. Lembrando sempre que o nosso objetivo é que você pegue este conhecimento e compartilhe com outras pessoas. Se você quiser, você pode ir na nossa página também, lá no LinkedIn. Nós temos um grupo de discussão no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN, lá no LinkedIn. Vai lá, publique a sua opinião, publique o seu texto, o seu artigo, leve esse conhecimento para outras pessoas também, porque aí a nossa conversa vai ficando melhor.
Até uma nova oportunidade.